que Moisés trouxe sobre a questão da liderança. Na quarta ele diz assim: nunca fui um bom orador. E se você se recorda, eu fiz questão de nós lermos Atos capítulo 7, versículo 22, das qualidades, as qualificações que Moisés tinha, que não justificava ele usar essa desculpa. A Bíblia diz lá em Atos 7, 22, nós podemos ver. Vamos abrir? Não custa nada. Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Diz assim: Moisés foi instruído em toda a ciência do egípcio, era poderoso em palavra e em suas obras. Ou na tua Bíblia deve estar: foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. Note que Moisés ele tinha uma capacitação muito grande. Deus o prepara ele durante um período muito crítico que o povo estava vivendo em Israel, que estava vivendo como escravo, sem direito a nada. O novo faraó que entrou na época não conhecia José e fez o povo escravo. E Deus tinha um projeto para tirar aquele povo. E nós vamos falar muito sobre isso, mas eu queria que você repetisse bem essa frase, que isso tem que ficar na sua cabeça, na sua memória. Fala: todo povo que não tem uma liderança, vive como escravo. Vou mostrar isso para você. Então Moisés foi a pessoa pela qual Deus levantou para levantar uma liderança e tirar esse povo da escravidão. Só que Moisés, ele traz algumas desculpas, das quais nós estamos aqui relatando, já foram 3, essa a quarta. Ele diz: eu nunca fui um bom orador. E o que me chama a atenção, como eu pude aqui falar para você, Moisés tinha qualificação. É que muitas vezes Deus tem um chamado em nós, tem uma preparação para nós, mas nós queremos correr dela. Quantos de vocês já não se depararam com isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Não estou dizendo só na esfera eclesiástica da igreja, mas em outras coisas. Talvez no seu trabalho alguém te Deus fala: mas será que eu não tenho capacidade? E você tem capacidade para fazer. Eu vi uma frase do pastor Luiz que ele disse, e isso me marcou a minha vida. Ele disse: se alguém fez, eu também posso fazer. Eu sei que você não entendeu muito. Se alguém fez, você também pode fazer. O maior problema de muitos de nós é nós queremos nos sentir inferior às outras pessoas e achar que somos menos do que ela. Talvez a outra pessoa possa fazer com menor tempo, mas isso não significa que o fato dela fazer em menor tempo não te dê o direito de você fazer. Talvez você também faça com um tempo maior, mas você tem capacidade de fazer também. Basta você querer fazer. Amém? A questão está em querer e não querer fazer. Então Moisés põe uma desculpa diante de Deus, falando que ele não era um bom orador. Aí está lá: Moisés entrou em conflito com a sua inadequação, ou seja, porque quando Deus o chama, ele já está agora em outro período da sua vida. Moisés agora está vivendo em Midian, já estava longe de todo aquilo que ele havia aprendido no Egito, então ele se sente inadequado. Agora, eu estou num lugar totalmente oposto do lugar que eu vivi. E aí, o texto ainda diz assim: quem o seguiria se ele não sabia falar bem? A resposta de Deus para ele foi: adivinhe quem fez a boca? Sou eu a fonte de todos os seus dons. Amém? O que Deus queria dizer com isso? Moisés, embora eu tenha te preparado lá, embora você está muito tempo aqui, você tem que entender o seguinte: eu sou a fonte de tudo que você aprendeu lá. Então o que nós temos que ter entendimento? Que Deus é a fonte, não é você a fonte. É porque Moisés achou que ele ia na sua força, na sua própria capacidade. E Deus aqui quebra todo os pensamentos dele, dizendo:
Você não vai na sua força. Você vai na minha. Porque se você for na sua força, você se arrebenta mesmo. Mas se você for na minha, você vai ter êxito em tudo que você vai fazer. O que nós temos que entender é que quando Deus nos convoca para tal missão, Ele se responsabiliza de nos dar capacidade para realizar aquilo que tal coisa Ele colocou em nossa mão. Então você não vai na tua força, você vai na força daquele que te chamou para fazer. Vou repetir, Espírito Santo. Você vai na força daquele que te chamou, te convocou para fazer. Amém. É isso que Deus quer que você entenda. Então não coloque barreira. Fala, Senhor, Tu sabes da minha limitação. Tu sabes daquilo que eu preciso. Eu vou porque o Senhor me chamou. Mas Tu sabes que eu preciso que o Senhor vá comigo. Amém? Amém? Moisés entendeu tudo isso, irmãos. E uma certa vez Moisés estava com o povo, e quando ele sai com o povo, e Deus falou assim, eu vou te mandar um anjo com você. Ele falou, eu não quero um anjo. Aqui tem dois grandes ensinamentos. Muito embora as pessoas enfatizam só um. Mas o que Moisés está dizendo, eu só vou se o Senhor for comigo. Mas espera aí, irmão. Moisés estava dizendo porque sentia o anjo inferior a Deus? Não necessariamente. Porque um anjo matou 185.000 pessoas, soldados de um exército senaquerido. Então você vê a capacidade de um anjo. A questão não era o fato da capacidade do anjo. Quando Moisés pede, eu quero que o Senhor vá comigo, não é porque ele achava que o anjo era incapaz de resolver toda a situação, não. É porque ele sabia de uma coisa, que anjo não tem misericórdia. E ele falou, eu quero que o Senhor vá comigo, porque eu estou com um povo murmurador aqui terrível. Se for esse, vai matar todo mundo. Então ele falou, eu quero que Deus vá comigo. Porque quando Deus vai com você, você pode até ter algumas falhinhas, mas Deus tem misericórdia, Ele vai te sustentar, vai te levantar, e vai dizer, vamos continuar. Não está nada perdido. Moisés teve falha na sua liderança em algumas coisas, mas se diante disso, se Deus não estivesse com ele, ele teria parado. E Deus falou, não, Moisés, eu te escolhi. Vai, continua fazendo, porque nós vamos chegar no objetivo. Amém? Quinta desculpa que ele deu. Eu sei que você encontrará outra pessoa. Essa é a desculpa até de muitos de nós. Senhor, chama o fulano de tal, ele é muito melhor que eu. Chama Beltrano, Deus. Porque, olha, ele está mais preparado, ele é mais formado, ele dedicou mais ao estudo. E Deus fala, não quero você. Nós não podemos, irmãos, jamais rejeitar aquilo que Deus nos deu. Você nasceu para isso. Não entendeu, pelo menos. Você nasceu para isso, ao qual Deus está te chamando para fazer. Uma coisa eu aprendi, de tantas coisas que eu aprendi, uma coisa, para mim, eu tenho convicção. Deus jamais vai me confiar algo da qual eu não posso fazer. Se Deus me confiou tal coisa, é porque Ele entende que eu tenho capacidade de fazer. E se eu não tiver no momento, Ele vai me capacitar na jornada. Mas Ele falou, Ailton, você nasceu para isso. Sabe por que Davi nasceu? Embora Deus deu muitas outras coisas de lambuja para Davi, Davi nasceu só por uma coisa. Aliás, duas coisas. Sendo que, a verdade, uma coisa ele teve que ser para ter o objetivo da qual Deus queria. Davi nasceu só por causa da arca. Porque a arca estava abandonada há 70 anos na casa de Abinadab. Saul reinou 40 anos, nem se preocupou com a arca. Aí Deus vai fazer, Davi, você nasceu só para tirar a arca de Abinadab, só que eu vou ter que fazer você rei. Então eu vou vou fazer você rei, e você, quando tiver reinado, não esquece de mim. O maior problema nosso é quando Deus nos coloca nas posições maiores, esquecemos de Deus. E mal você sabe que Deus te colocou lá por causa de um propósito. Deus só te colocou lá para você tirar a arca, Davi. Não é para você bater no peito e falar, eu sou melhor do que todo mundo. Não, Davi, só tinha uma maneira de eu tirar a arca, você sendo rei. Então Deus vai te levantar,
por causa de um propósito. Diga, Deus me levanta por causa de propósito. Amém. A desculpa dele está aqui na quinta, diz assim: Moisés entrou em conflito com o seu sentimento de inferioridade. Ele se comparou com as outras pessoas mais competentes e se sentiu inferior. Ele se comparou, irmãos. O problema é que ele se compara, mas Deus não comparou ele. Ele se comparou aos seus olhos. Mas eu amo Deus, porque Deus tem um senso de humor maravilhoso. Olha o que ele vai fazer. A resposta de Deus foi: tudo bem, vou chamar Arão para ir com você. Aquele que ele achou que era mais capaz que ele. Mas Deus poderia só usar Arão, sim ou não? Só Abraão, ou Moisés? Mas chamou Arão para mostrar para ele que aquilo que ele via em Arão, toda aquela suficiência em Arão, na jornada ele ia se frustrar, porque ia falar: não, verdade, Arão não é tão suficiente assim. Então o que eu quero te ensinar nessa noite? Se Deus te chamou, é porque Deus vê em você a capacidade de realizar aquilo pelo qual Ele tem como objetivo. Amém? Aí tem uma pergunta aí, não tem? Na sua apostila. A pergunta é assim, ó: qual é a sua desculpa para não liderar bem hoje? E hoje eu coloquei por conta, tá? Qual é a sua desculpa para não liderar bem? Não precisa responder para mim, depois você responde. E que resposta você acha que Deus lhe daria nesse momento? Vou repetir. Existe uma pergunta, não tem? Na sua, não tem? Depois da quinta? Não tem mesmo? Falhou. Então, a minha tinha. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. A pergunta seria: qual a sua desculpa para não liderar hoje? Seu trabalho? Né? A minha seria a mesma de Moisés. De Moisés. Até os achar que não teria capacidade. O que você acha que Deus ia responder? Fica à vontade. Nós estamos interagindo aqui. Se ela consegue ser líder lá fora, por que não consegue ser líder aqui? Entendeu? É porque se coloca na posição como Moisés realmente não tem condição. Muito feliz a colocação do pastor. Vou ensinar uma coisa para você. Um grande vendedor lá no mundo é um grande evangelista na igreja que ele encontrou Jesus. Vou repetir. Um grande vendedor lá no mundo é um grande evangelista que ele encontrou Jesus. Você pode ver, o evangelista fala muito. Ele vende, ele convence a pessoa. O vendedor é quem? É um evangelista que ele encontrou Jesus. O que é um cantor no mundo? É um adorador que ele encontrou Jesus. Você está vendo? Então, é o que a Jo ela lidera lá. Mas ela já encontrou Jesus. Mas ela precisa ter essa confiança que aquilo que ela faz lá não é para fazer lá, é para fazer aqui. Mas ela pode usar lá para a vida dela profissional. Vocês estão entendendo ou não? Então, você não tem desculpa. Você nasceu para isso. Para liderar. Amém? Aí tem a liderança e a influência, sim ou não? Liderança e influência, nada mais e nada menos. É influenciar os outros a se envolverem a uma causa justa. Qual é a nossa causa aqui? Em especial? Jesus Cristo. Amém? Diga, nossa causa aqui nesse momento é Jesus. Você pode ser de repente um dono de uma empresa, ou se trabalhar numa empresa, então aí você tem outras causas. Sim ou não? Não depende de títulos ou posições, mas depende de alguém que alcance a visão de Deus e mobilize outros a segui-lo em direção à sua realização. Quando isso acontece, o líder surge em sua forma mais pura, ou seja, naturalmente. Por quê? Liderar é influência. Isso acontece em toda a organização. Mais cedo ou mais tarde,
principalmente quando não há nenhum sistema ou plano já estabelecido. Momentos em que não há qualquer expectativa de progresso, é onde o líder vai surgir. Pode ter certeza disso. Nos dias de hoje, existem muitas regiões do mundo chorando por líderes que sejam homens de Deus, eficazes na sua tarefa. O líder deve conquistar o direito de liderar e, consequentemente, outros escolherão a seguir. Lembra que eu falei que a liderança é a aceitação? Amém? Aqui tem uma tabelinha aí, deve ter um gráfico aí. Você vê como que está aí como diagrama, não? Sim ou não? Aí tem uma crise global de liderança. Então você vê aqui, ó, convertidos está lá em cima. Igrejas e líderes lá embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, líderes. O líder deveria estar no mínimo no nível da igreja, no mínimo. Ou seja, tem mais igreja do que líder. Isso não pode acontecer. Então quem está liderando as igrejas que não tem líder? Então tem muitas igrejas que não tem líder. Infelizmente, pode ter chefe, é onde muito bem colocado. Tem chefe, né? Ou profissionais. Porque hoje a motivação de alguns, irmãos, porque quando você se dá com o chefe, a sua motivação é uma motivação errada. Porque o líder, que ele nasceu para liderar dentro das Escrituras, ele tem uma causa. Qual é a causa? Jesus Cristo. E acima de qualquer coisa, ele vai colocar Jesus acima de qualquer coisa. Acima das suas posições, acima dos seus títulos, acima até das suas próprias vontades. Vocês estão aqui? Amém. E por que você diz, pastor, acima das suas próprias vontades? Porque quando Paulo, a assertiva de Paulo, muito feliz quando ele coloca, não vivo mais eu, vocês sabem até que corre, né? Então ele está dizendo em outras palavras, que ele estava morto. Agora, irmãos, quem está morto em Cristo aqui? Ninguém ousa levantar a mão. Morto em Cristo. Eu morri em Cristo. Ou seja, eu morri, agora para Cristo reinar em mim. Sim ou não? Amém. É uma fala que todos nós queríamos falar. Mas é difícil viver. Porque o morto não tem vontade. E às vezes nós sempre queremos ter vontade. Né? Morto não se ofende. E a gente se ofende por bobeira. Morto, ele não tem uma opinião. Porque a opinião dele é a guerra de Cristo. Ele quer ter opinião em tudo. Estou dizendo que você não deve dar opinião. Não é isso que eu quero dizer. Quando Paulo quer dizer isso, não vivo mais eu, ou seja, a minha vontade, nada, não tenho mais, é para Cristo. Eu não vou seguir do jeito que eu quero seguir, eu vou seguir do jeito que Jesus quer que eu siga. Aleluia. Eu não vou fazer do jeito que eu quero fazer, eu vou fazer do jeito que Jesus manda eu fazer. Porque não é mais a minha vontade, é a dele. Então o que Paulo nos ensina nisso? Que nós temos que olhar para Jesus e seguir e fazer o que Jesus quer fazer. Amém? Amém. Eu sei que é duro, mas é o que a Bíblia nos ensina. E eu tenho certeza que quem é beneficiado com tudo isso é quem? Somos nós. Somos nós. Então nós vemos aqui, irmãos, nós sofremos uma crise de liderança. Pastor, por quê? Alguns fatores que isso faz com que aconteça. Primeiro, que muitos hoje que estão exercendo cargos não querem aqui submeter a aprender. O pastor aqui disse que já fez 3. Esse é o quarto, pastor? O quarto. Eu conheço líderes que nunca nem sentou para aprender. E aí eu lembro de uma frase que um certo homem de Deus me ensinou. Se você não senta para aprender, você não pode levantar para ensinar. Se você não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Mas como você vai se levantar para ensinar se você nunca senta para aprender?
É uma coisa óbvia. Eu só posso dar aquilo que eu recebo, o que eu tenho. E tem gente que ele acha que sabe tudo. E a arte do saber é saber que você nunca sabe nada. Eu vou repetir. A arte do saber é saber que você nunca sabe nada. Quando você achar que você sabe tudo, verdadeiramente você provou que você não sabe nada. Então nós temos que sempre estar aprendendo. Por isso que Oséias capítulo 6, versículo 4 diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, é um ato contínuo. Não se para, não se rompe. E tem gente fazendo, não, vou parar, vou descansar. Eu tenho uma palavra para você de Miqueias, capítulo 2 diz assim: levantai e andai, porque aqui não será o vosso descanso. Amém. Amém? Deus vai te dar força, né? Deus quer nos dar força. Período dos juízes. Agora que o negócio vai esquentar aqui, hein? Período dos juízes, está aí na apostila. Diz assim: antes de Israel adotar a monarquia e Saul ser apontado como rei, eles passaram por um período chamado período dos juízes. Foi a época em que a liderança era natural, ou liderança pura, era necessária. Diga comigo, necessária. Tudo que é necessário é indispensável, irmão. Importante é dispensável. Tudo aquilo que é importante, ele é dispensável. Pastor, mas você está falando que é importante, mas é dispensável. Se eu te perguntar o que era importante para você 5 anos atrás, e perguntar para você se hoje é importante, você fala, hoje não é mais. Mas o que é necessário, ele é indispensável. Diga para mim. Tudo aquilo que é importante pode ser dispensável. Mas tudo aquilo que é necessário é indispensável. Vou provar. Todo juiz que liderava era pioneiro. O que é pioneiro? Primeiro, iniciante, percursor de tudo. O versículo seguinte aparece mais de uma vez no livro de Juízes. Vamos lá. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Olha a falta de liderança que vai acontecer. Vira, desculpa a expressão, a casa da mãe Joana. Cada um quer fazer o que quer. Está vendo a importância da liderança? Abra lá em Juízes, vou mostrar isso para você. Abra desde o capítulo 1. Capítulo 2, vamos ler o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7 diz assim. Acharam? E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué, por todos os dias dos anciões, e prolongaram os seus dias. E Josué viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, de idade de 110 anos. Sepultaram num termo de sua herdade, em Timaté-Heres, no monte de Efraim, no norte do monte de Gadas. E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, e outra geração após ele se levantou e não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos. Percebe que Josué morreu. Acabou a liderança. Acabou a liderança, todo mundo quer fazer o que quer. Aí começaram a fazer o que era mal aos olhos. Parecia mal aos olhos do Senhor. E serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que tiraram da terra do Egito. E foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor. E encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a
Baal e Astarote. Você vai perceber que eles vão se tornar escravos e Deus vai levantar um líder naquele momento. Versículo 16. Levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubavam. Então você vai perceber que eles vão ter um período de sossego e um período de escravidão. Sempre o período de escravidão é que o líder acabou o líder. Não se levantou outro líder. E quando não se levantou outro líder, lembra que eu disse? Quando não há líder, o povo vira o quê? Escravo. Vamos ler, eu vou estar lendo isso bem rapidamente, só para você entender, e a gente vai pulando. Capítulo 3, versículo 9. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, levantando aos filhos de Israel um libertador, porque estava escravo. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel e saiu a peleja, pelo que o Senhor deu na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, e sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos. E Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Olha lá, acabou o líder. Acabou o líder, olha o que vai acontecer. Versículo 12. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que lhe parecia mal aos olhos do Senhor. Ajuntou consigo filhos de Amon e os amalequitas e feriu a Israel, e tomaram as cidades das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quantos anos? 18 anos. Olha, acabou o líder, vira escravo. Aí Deus vai levantar um líder. Versículo 29. Naquele tempo feriram os Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim, subjugados Moabe naquele dia debaixo de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Olha só, eles estavam 18 anos escravos. Aí Deus vai lá, levanta o líder, tira eles e estão sossego a eles. Mas eles esquecem logo rápido de novo. Olha lá, capítulo 4. Você vai ver que o livro de Juízes é todo assim. Levanta o libertador, eles entram na escravidão. Levanta o libertador, eles entram na escravidão. Tem gente que gosta de ser escravo, né? Misericórdia. Vamos ler. Vamos ler. Você não está cansado não, né? Então vamos lá. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, que foi o que libertou por 80 anos. E vendeu-se o Senhor em mão dos Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiam Israel violentamente. Olha só. Aí Deus vai levantar Débora e Baraque, uma mulher. Aí lá no versículo... Amém. Olha, as irmãs nem deram glória, só uma lá que deu glória a Deus. Deus levanta as mulheres também. Na verdade, Baraque era o rei. Mas Baraque falou, eu não faço nada se Débora não falar nada ou não for comigo. Olha a responsabilidade da Débora. Capítulo 4, versículo 16 diz assim: E Baraque os seguiu com carros após o exército de Arosete Agoim, e todos os exércitos de Cícera caiu
a fio de espada até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé para tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azon, a casa de Eber, quenel. Aí, levanta, vem paz. Olha o tempo de paz aqui que vai ser. Capítulo 5, versículo 32. 40 anos. 40 anos. 5:32. 5:32. Tem? Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 32. A sua Bíblia? Está escrito, mas comeu o capítulo 32, né? Entendi. Está aí registrado, mas ao invés de estar no 32, está no 31, correto? Comeu o capítulo, tudo bem, não pode comer o texto, né? É o versículo, né? É, o versículo. Então, veja bem. Eles estavam lá 20 anos oprimidos. Aí Deus salva e dá 40 anos. No capítulo 6, eles vão ficar 7 anos, versículo 1, 7 anos nas mãos dos midianitas. Aí Deus levanta quem? Gideão. Aí lá no capítulo 8, versículo 28, dá um sossego de 40 anos. E aí vai, irmão, se a gente pegar, a gente vai ler todo o livro de Juízes, mas eu quero entender, que você entenda, sempre quando não há liderança, o povo fica escravo. Pastor, mas peraí, nós não estamos vivendo mais um tempo de escravidão. A liderança que Deus levanta, a liderança espiritual, irmãos, é uma liderança que vai lhe dar uma palavra de libertar da escravidão financeira, das dívidas, da escravidão da enfermidade, da escravidão do pecado. Deus está levantando os líderes e nós temos que submeter a esses líderes e ouvir o que esses líderes estão falando, porque Deus nos levantou para nos libertar dessa escravidão, porque a escravidão agora não é de homens, mas pode ser uma escravidão de sentimentos, sentimentos que você herdou, familiar, que tudo para você não dá nada dá certo, tudo para você é difícil, tudo para você parece mais dificultoso. O seu avô não deu certo o relacionamento dele, o seu pai não deu, para você também vai ser, para mim não vai dar. Não, Deus levantou os líderes para te dizer, vai dar sim, toma a direção que Deus está dando dos líderes, você toma a direção, faz e vai ser rompido, isso vai ser quebrado. É isso que Deus quer que você entenda. Eu levantei os líderes para dar direcionamento a vocês. No nome de Jesus. Então, irmãos, quando nós ouvimos os líderes, nós somos beneficiados através disso. Aliás, nós líderes só existimos por causa desse povo. Você ficou triste? Nós só existimos por causa de um povo. Mas glória a Deus por isso. Porque dentro de milhares Deus nos escolheu. Amém? Isso serve para você. Irmãos, a igreja Resgate Church hoje, somos compostos de membros congregados, 60 membros, sim ou não? Eu creio que isso daqui é só os obreiros dessa igreja. Amém. Glória a Deus. Isso é só os obreiros. Deus só está preparando vocês. Porque o povo vai vir, mas Deus tem que preparar os obreiros. Deus tem que preparar os líderes que vão dar o direcionamento para isso. E é por isso que você está sentado nessa cadeira aí. Amém? Porque Deus está te forjando, está te preparando, porque Deus vai mandar um povo. Mas Deus só manda um povo para líder preparado. Líder despreparado, irmão, Deus não vai mandar a noiva dele, a esposa do filho dele, para ir na mão de um líder despreparado e o líder despreparado acabar com ele. Amém? Amém. Vamos lá. Posila. 6 motivos abaixo explicam por que esse período foi de intensa liderança. Primeiro,
O caos reinava, ou seja, cada um queria fazer o que quisesse, então vem um caos mesmo. O caos reinava porque não havia nenhum precedente de autoridade. Ou seja, ninguém tem autoridade, ninguém respeita a autoridade, ninguém submete a autoridade, de autoridade ou responsabilidade. Segundo, pelo fato dos judeus terem ocupado o primeiro Canaã, eles estavam rodeados de inimigos violentos. Ou seja, quando você está na sua terra prometida, irmão, tem muita gente de olho nela. Tem mesmo? Tem? Tem. A irmã Marta está dizendo que tem mesmo. Tem mesmo. Então, você está na terra prometida, tem um monte, irmãos. Querendo minar. Mas saiba de uma coisa. Diga assim, não importa se estão ao redor, olhando, desejando, eu tenho um líder. 3. Não havia recursos do governo para a defesa ou para a segurança nacional. Ou seja, não tinha recursos financeiros. O governo não patrocinava nada. Então não tinha naquela época. 4. Outras nações influenciavam Israel com seus ídolos e superstições. E aí que é uma grande dificuldade que nós temos. Porque nós somos influenciados muitas das vezes também. Porque nós temos um Deus, sim ou não? Quem é o nosso Deus? Jesus Cristo. Sim ou não? Amém. Aquele que nós servimos, aquele que nós adoramos, aquele qual você veio aqui nesta tarde prestar culto, certo? Aí você vê o seu amigo que trabalha com você, que ele não serve o teu Deus. Mas ele está com um carro novo, uma casa nova. Aí você fala, rapaz, Jesus Cristo dá um pulinho, só pro lado dele um minutinho. As coisas que ele tem começam a influenciar. E aí você começa a medir que na verdade você deveria estar melhor que ele. Deveria estar melhor que ele. Então você está falando que o Deus dele, porque ele dá aquelas coisas para ele, é melhor do que o teu Deus. Irmãos, eu sei que muitos de nós talvez não passe para o lado de lá, mas que chega a dar uma pensadinha. Sim ou não? Não vamos ser hipócritas, não. Não dá? Esse miserável aí não serve o Deus que eu sirvo, está melhor do que eu. É verdade. É ou não é? Pensa, irmão. Até eu pensei, irmão. Até eu pensei. Mas nós temos que entender. Que o que ele está vivendo é momentâneo. É efêmero e passageiro. Nós temos uma vida eterna. Que o ouro que ele busca hoje, Deus falou assim, vai ser pavimento, vai ser chão para você pisar. Porque a Bíblia diz que a rua é de ouro e de cristal. E fino. Então falando, isso que o Deus dele está dando para ele aqui nessa terra, só vai poder estar nessa terra, porque na eternidade o negócio é comigo. Vai ter que passar por mim. E outra coisa, o que ele está desfrutando agora, esse ouro que ele está em busca, eu vou pôr no chão asfalto, irmão. Aquilo que é mais precioso para o Deus dele hoje vai ser asfalto para o meu. É lógico que é uma linguagem figurativa, mas é só Deus para te comparar para você ter uma ideia. Na escatologia eu vou ensinar isso para você, vocês vão ficar maravilhados com isso. Mas o que eu quero te dizer, não se mede a amor pelo aquilo que se dá. Um pai que dá tudo para o filho, ele não ama o filho. Tudo que ele quer. Às vezes tem que falar não. E Deus tem duas palavras. Não e sim. Deus não tem talvez. É não ou sim, meu querido. É sim ou não. Tem gente que fala que espera. Ele fica mudo, né? Mas o que eu quero te dizer? Não se dá tudo. Eu tenho que saber o que eu posso dar para ele. O que ele está preparado para receber.
Porque Deus poderia também te dar. Pastor, mas a Bíblia diz, Isaías 1,39, se quiseres ouvides, comerás. Pois bem, o melhor da terra é para nós, sim ou não? Mas primeiro tem que querer e tem que ouvir. Tem gente que quer, mas não quer ouvir. Vir o quê? Ouvir como tem que lidar. Deus não vai te abençoar simplesmente por teu bel prazer, meu irmão. O Deus vai te abençoar porque Deus ele quer te abençoar, mas Ele quer que você entenda. Seja grato, porque tudo que está indo na tua mão é para mim abençoar a obra de Deus. Albert Einstein, um grande homem, disse o seguinte: não seja um homem de sucesso, seja um homem de valor. Hoje, o que mais as pessoas procuram? Sucesso. Sucesso sem valor não vale para nada. E nós estamos hoje numa sociedade que, eu não estou dizendo com isso que você não deve objetivar seu sucesso. Você deve. Sucesso no teu ministério, sucesso no teu relacionamento, sucesso na tua vida profissional, sucesso na tua empresa. Mas uma coisa você tem que entender: entre o sucesso e o valor, eu fico com o valor. Porque eu não quero ser uma pessoa de sucesso sem caráter. Nós vamos falar muito sobre isso também. Amém? 5. Heróis como Moisés e Josué já haviam morrido e não havia nenhuma expectativa de ordem. Irmãos, olha só, não tinha outro líder, ninguém se levantou. Ninguém se levantou naquela época. Então isso acaba tendo um conflito. E às vezes, naquele lugar onde você está, Deus está esperando você se levantar. Às vezes Deus está esperando você se entender. Ninguém está fazendo, então eu vou fazer. Porque é muito fácil, irmão, nós chegarmos num lugar, seja esse lugar qual for, e olhar os defeitos e criticar. Isso. E se você viu, é porque Deus quer que você faça. Que você se levante e fala: não, eu vou mudar isso. Não tem nenhum problema de você falar: eu vou mudar isso. Contanto que você dê a glória para Deus para mudar. Pastor, tem algum problema de se gloriar? Sim ou não? Não. O problema é como você se gloria. Vou repetir, vou reformular a pergunta. Pastor, eu posso me gloriar? Sim. Vamos ler? Gálatas. O que eu quero ensinar para você? Segredo. Só no capítulo aqui, que isso não estava no script. Mas Jesus. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Acharam aí? Diz assim: mas prove cada um a sua própria obra, ou seja, aquilo que Deus deu como vocação, aquilo que Deus prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, não no outro. O problema é que você faz a obra, aí você quer se gloriar no outro. Não, se gloria sim. É que nem você, Deus te usou para fazer uma coisa e fala: arrebentei, Deus. Está vendo? Arrebentei, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, não. O problema é você falar: irmão, eu fui lá na igreja, arrebentei. Aí você gloriou. Para Deus e para você. Para si mesmo. Irmãos, deixa eu falar aqui. Eu ia na igreja, eu com esse cabelinho arrepiado, novinho, e eu pregava lá que tinha uns pastores antigos, com todo respeito a eles, não estou inferiorizando não. Então, aquela tradição, eu chegava lá, eles olhavam assim e faziam assim: você é o pregador? Eu falei: é. Senta aí. Eu ficava quieto, irmão, mas eu senti o desprezo na hora. Aí eu já sabia: Deus vai me honrar hoje. Aí eu pegava a Bíblia, eu começava. E teve um ainda que chegou e falou assim:
hoje era um culto de ceia. E eu sabia que o culto de ceia estava no mínimo 1 hora para pregar. Ele olhou e falou assim, hoje, o jovem, só tem 25 minutos para pregar. Uma outra oportunidade te dou mais um tempo. Eu tenho. Só minha introdução é 15. Aí eu fui lá e comecei a pregar. Aí eu vi todos aqueles pastores aqui atrás, eu vi ele escrever um bilhete. Falei, ixi, o negócio agora ficou feio. Ele vai diminuir para 15. Aí ele escreveu um bilhetinho e pôs aqui no fundo. Eu olhei, estava escrito assim, você tem mais 25 minutos. Aleluia. Aquele culto para a glória de Deus. Mas não, eu não digo isso para mim, eu estou dizendo para a glória de Deus. Aí quando eu desci do altar, eu estou aqui, não estou me gloriando, mas estou compartilhando uma situação para vocês entenderem. Quando eu desci do altar, falei, Jesus, nós arrebentamos. Mas por quê? Porque você precisa falar para você. Porque um dos maiores segredos que Davi teve na vida dele, ele disse o seguinte, por que te abate, ó minha alma? Mas ele falava com a alma dele. Ele falava com ele mesmo. Nós temos que falar, aí, por que você está tão triste hoje? Por que você está tão desanimado aí você esqueceu o que Deus fez por você? O que Deus está fazendo na tua vida? Converse com você. Aí você tem hoje você tem 2 decisões aí. Ficar triste e ficar contente. Orar e não orar aí. Abençoar as pessoas ou maldizer as pessoas aí. Eu converso comigo, não sei você, mas eu converso. Você pode me chamar de doido, irmão. Está funcionando o negócio. Tem cara de doido até. E pior que eu todo dia estava conversando no carro dirigindo, em São Paulo. Aí eu estou conversando comigo mesmo. Eu estava conversando. Aí eu olho e está parado. Fala, porque você vai conversando, você vai distrair. Aí eu olho e falo, o cara está assim. Aí eu fiz assim, continuo olhando e fui embora. Mas o que eu quero que você entenda? Converse com você. Porque às vezes você precisa falar com você mesmo. Porque você quer ouvir tantas pessoas e você é o canal de você abençoar você mesmo. É você mesmo. E há momentos que você está triste, há momentos que está com raiva, há momentos que você tem direito, mas você fala assim, aí eu abre mão do direito, você vai ser abençoado. Abre mão do direito, você vai ser abençoado com isso. Você tinha direito de fazer isso, de falar isso, de agir dessa maneira, mas abre mão. Você vai ganhar com Deus. E você tem que aprender a conversar com você. Então olha para o teu irmão e fala, a partir de hoje, você viu eu falando sozinho? Não vai me chamar de louco. Estou conversando comigo. Amém? O 6, né? O 6º motivo. A moral e a disposição estavam em baixa, dificultando o crescimento. E não era fácil crescer nas condições. Os fundamentos dos líderes eficazes. Olha só. Primeiro, percebe uma necessidade. Quando Moisés, a Bíblia diz que no capítulo 2, que ele saiu e foi apresentado aos seus irmãos, a Bíblia diz que Moisés atentou o quê? As cargas. Percebeu uma necessidade. Olha, esse camarada está levando muita carga, é escravo. Então, um líder percebe uma necessidade. Fala, diga comigo, um líder é o primeiro a perceber uma necessidade. Então, quando você perceber uma necessidade, não é para você ficar criticando. Não é para nós ficar olhando e julgando. Eu falo assim, se eu percebi, pastor, percebi uma necessidade. Estou aqui me colocando à disposição para ajudar. Posso? Se você foi o primeiro a perceber, é que você já é o líder daquele negócio. Você que vai liderar e você que vai trazer a solução para aquela situação. O problema é que a gente vê o problema, identifica o problema e fala, irmão, ninguém está fazendo, você tem que fazer. Peraí, não foi eu que eu vi, você tem que fazer, você que viu. Ema. Cada um com seus problemas. Mas por que eu quero dizer com isso? Que nós temos que entender que quando Deus te mostra uma necessidade,
é porque Deus quer que você seja o líder para liderar e mudar aquele quadro. Olha como as coisas mudam agora. Não é? Mudam muito, irmãos. Porque a gente, quando não tem esse entendimento, a gente acha que Deus mostrou pra gente olhar, criticar e tchau, estou indo embora. Não. Deus te mostrou para falar, você é a pessoa adequada para fazer e mudar e trazer a mudança para isso. Ter a solução. Deus vai te dar. Porque por mais que você não tenha a solução no momento, Senhor, tu mostrou-me esse problema. E se tu mostrou essa dificuldade, essa necessidade, porque às vezes não é um problema, é uma necessidade. Essa necessidade que o Senhor mostrou para mim, então me dá a solução. Porque eu quero trazer a solução, quero suprir essa necessidade. Amém? Amém. Você pode dizer assim, a partir de hoje, eu quero me colocar como aquele que percebe a necessidade e se coloca voluntariamente para trazer ou suprir a necessidade. Aleluia. Ao contrário que muitos hoje em dia pensam sobre liderança, durante esse período de liderança sempre teve início a partir de uma necessidade. Você viu? O povo estava escravo, se levantava um líder. Um povo escravo, se levantava um líder. Então, talvez não se acostume aí, depois tem muito até que tem uma extensão. Na sequência, alguém tem uma apostila? mostra os 14 líderes. Tem, eu pulei, propositalmente. Eu pulei. Assim, aí o pessoal Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Caio, já te devolvo já. não embaixo, depois da sexta. Da sexta, 14 líderes. Isso, eu pulei. Que esse daí, nós estávamos lendo, lembra? Só como a gente estava lendo lá o livro de Juízes, eu preferi pular, fiz a preferência de pular, devido ao fato de que nós já estávamos mostrando. Esses são os líderes que Deus levantou no livro de Juízes quando o povo estava cativo. Tá bom? Sabe o nome de todos. Tá? Depois, se você quiser ler livro de Juízes, é um livro muito interessante. Muita gente que não conhece, mas ele é muito bom. Nós estamos aqui perceberem uma necessidade, não é? Aí o resto já se enquadramos junto. Então aqui, cara. Obrigado. Nós somos tomados pelo livro de Juízes, como sofre por ser líder pelo próprio pecado dele. Sim, porque na verdade quando morria um líder, é a questão da omissão. Morreu o líder. Eu digo, a vida, não quero afirmar, isso é um pensamento meu, tá? Não é a Bíblia que diz, é um pensamento meu. Qual que é a maior glória da minha liderança? Qual é a maior glória da minha liderança? Formar líder. Então, levantaram o líder e não formaram o outro. Porque Existia um time líder. não existia um exemplo. Eu sou líder, então eu vou levantar o Caio, estou treinando o Caio. Se eu morrer, o Caio entra. Moisés e Josué, bem colocado. Josué tem que falha também, porque na sequência dele, Ele não levantou ele ninguém. não entendeu o livro. Ele não praticou o que ele aprendeu com Moisés. Exatamente. No caso hoje, as igrejas sofrem muito, porque o pastor assume a igreja, fica lá a vida toda, pastores até ficam nomes, que a gente tem como exemplo na nossa vida. Mas no fim da carreira dele, ele não tem ninguém para colocar no seu lugar. Já no finzinho da carreira dele, ele não tem aí onde há as dissensões, porque justamente o que acontecia, né? E quando tinha um líder, a igreja, o povo estava adorando a Deus. Mas quando morria o líder, aí eles procuravam, não tem ninguém que manda aqui, igual na época do pastor Casa Maria Joana, agora todo mundo vai fazer o que quer. É a mesma coisa. E é verdade. E tem muita questão, nós vamos falar muito sobre isso lá na frente, chama líder inseguro. O líder inseguro, ele não forma outros líderes. Ele tem medo de tomar um lugar dele, o trono dele. Todo líder inseguro, ele tem uma preocupação. Eu não posso ter um cara
ele tem que ser um cabeça de bagre, menor que eu. Se ele estiver do meu lado, você riu, né? Se ele estiver da minha altura um pouquinho, eu tenho que matar ele ou mandar ele para longe. Não, a gente tem que entender a ameaça. A gente tem que entender o seguinte: como eu mostro que eu sou mais inteligente do que aquela pessoa? Chamando ela para trabalhar comigo. Se ela está trabalhando comigo, significa que eu sou mais inteligente que ela. Por mais que ela seja. Então, aí eu conheço lá no Brasil um pastor que ele ficou durante uma igreja 30 anos. 30 anos. Não se preocupou com ninguém de procurar líder. Porque quando você forma um líder, o líder tem a sua identidade. Ele vai se preocupar com a sua família, ele vai se preocupar com ele, porque ele vai pegar toda a sua característica. O que aconteceu? Esse pastor morreu. A mulher dele nunca trabalhou, a mulher dele foi lá, outra pessoa assumiu a igreja. O que aconteceu? A mulher dele está passando necessidade. Agora, se ele tivesse levantado um líder que substituiu, ele estava cuidando da família dele. O cara não tinha uma casa para morar, a família morando de favor, e ele dedicou 30 anos naquela igreja. Mas aí a falta foi de Deus, a culpa foi da mulher, a culpa foi dele, de não levantar um líder, sucessor dele. Vocês estão aqui ainda? Amém. Não. É diferente. Então, desculpa. O povo pecou Falta de líder. sem líder. Não, Ó, a falta de líder leva o povo a viver dissolutamente. A falta de líder. Então, por não ter um líder, o povo falar, não tem ninguém, cada um faz o que quer. Aí vai o pecado. Entendeu? Se tem um líder, o líder se levanta e fala, não, irmãos, nós temos que ir assim. Deus nos deu direção assim. Então, o que acontece? O povo queria fazer, mas o povo também não levantava o líder. Ninguém se manifestava a liderar. Porque é aquele negócio, mais ou menos, que nós estamos vivendo hoje na igreja. Cada um com o seu problema. Eu vou me preocupar com o meu. Por isso que eu sou contra a maioria dos louvores hoje. Eu, meu, teu, eu quero, para mim, para nós, queremos. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós temos que entender que somos nós, não somos eu. Verdade, Deus. Glória a Deus. Deus nunca tratou nada na primeira pessoa do singular. Na primeira pessoa do plural. Não é eu, singular. Nós, plural. Pai meu que está no céu. Pai nosso. Ah, nós. Nem tu fazes, nem eles fazem. É nós. Nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino. É a nós. A nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dá. Dá só para mim, Jesus. Deixa os outros se virar. Cada um faz sua oração. Que morra. Que morra, né? Que morra. Meu. Deixa pra lá. Deixa morrer de fome. Albert Einstein também tem uma frase que é fantástica. Já vou encerrar. Ele diz o seguinte: você só vai aprender a se enriquecer. Eu vou expor melhor. Você só vai aprender assim. Peraí, deixa eu reformular. Você só vai ser rico quando aprender a enriquecer aos outros. Vou repetir. Você só vai ser rico quando aprender a enriquecer os outros. Amém. Glória a Deus. Amém? Deixa eu só terminar essa parte aqui e a gente vai encerrar. Ao contrário de muitos de hoje em dia pensam sobre liderança, durante esse período a liderança sempre teve início a partir de uma necessidade. Em Juízes, ela não teve início quando alguém quis ocupar uma posição ou vaga. Não havia posições a serem preenchidas. Não havia nenhum protocolo ou qualquer estrutura. Não havia eleição, diácono, professor de escola dominical.
Aí Maná falou assim, nós vamos levantar porque a gente precisa resolver tirar esse povo da escravidão. E se você estava liderando, era porque havia enxergado uma necessidade. E pedirá a outros que ajudassem a entendê-la. Ou seja, o líder ele se levanta para suprir uma necessidade e passa essa visão para outros, ajudar ele a fazer essa missão. Amém? Todos os juízes iniciam a sua liderança a sua liderança quando viram um problema específico que podiam resolver. Otoniel encontrou Israel cercado pelo exército da Mesopotâmia. Ele recrutou e liderou um exército de hebreus contra o rei inimigo. Sua vitória resultou em 40 anos de paz. Eude cansou-se de assistir os moabitas dominando o povo e decidiu que já era a hora de dar um basta na situação. Ele liderou Israel uma grande vitória sobre Moabe e resultou 80 anos de paz. Sagar levantou-se quando os filisteus já haviam oprimido Israel por muitos anos, quando ele pessoalmente matou 600 soldados e inspirou-se o seu exército à vitória. A última frase aqui, vamos encerrar. Quando a liderança é pura, sempre tem início a partir de uma necessidade. Guarde bem isso. Quando que uma liderança é pura? Ela sempre vai se dar início a uma necessidade. B. Essa necessidade faz nascer uma paixão em alguém. Ou seja, toda necessidade faz nascer uma paixão de alguém. Falar, eu vou ser a pessoa pela qual Deus vai usar para mudar isso. Amém? C. Isso. Desejo. Porque veja bem, quando Deus tem uma vontade, Deus coloca em nós um sonho. Ou um desejo. Diga comigo, quando Deus tem uma vontade, Ele coloca em nós um sonho ou um desejo. C. Esse alguém age em resposta à necessidade. Olha só. Diga comigo. Esse alguém age em resposta à necessidade. O problema é que muitos agem em se promover. Em mostrar que ele era capaz de fazer. Nunca faça para mostrar o que você é capaz. Faça em prol da necessidade que você está tendo. D. Sua ação move outros a cooperarem. Ou seja, quando você está fazendo algo que você foca a necessidade, as pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, eu quero ajudar ele. Vamos lá, vamos fazer. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Pastor, quer dar uma palavra? Vamos orar. Os irmãos que puderem acertar a apostila. Ah, sim. Apostila. Só procurar a Ellen e ela está ali para receber a Ellen ou a Mariana. Nós vamos tratando, irmãos, à medida que nós fomos aprofundando na apostila, vocês vão ficar muito maravilhados, porque agora nós estamos tratando sobre liderança, depois nós vamos tratar sobre o coração do líder. O coração do líder, como que tem que estar o coração do líder. Isso é muito bom. Eu sei que eu dei aula em outros lugares sobre isso. Muitas pessoas foram curadas no coração e nos sentimentos por causa disso. E não vai ser diferente nesse lugar. Amém? Oremos. Pai, nós somos gratos, Senhor, por esses minutos que ficamos na Tua presença. Pela ministração do Teu Espírito Santo. Que essa palavra venha ser rema, Senhor. Que em nome de Jesus ela possa penetrar no coração de cada um dos Teus servos e servos, filhas e filhos. Que eles possam usar, Senhor, não somente para a Tua obra, mas no seu dia a dia, no seu trabalho profissional, na sua casa, Senhor, onde quer que eles estejam, eles possam exercer essa liderança. Que eles possam ver a necessidade e se colocar, Senhor, numa posição de resolver essa necessidade. Porque eu sei que cada um deles tem um grande valor, Senhor, aqui nesta terra, nesta casa também, nesta igreja. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que um tempo de novidade de vida seja estabelecido na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?